Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O governo de Montenegro só tem mais uma semana de vida? Não ficando claro como resulta das intervenções dos maiores partidos da oposição, que o Parlamento dá todas as condições ao governo para executar o seu programa, avançaremos para a última oportunidade de o fazer, que é a aprovação de um voto de confiança. O dia de ontem deveria ter sido marcado pela discussão da moção apresentada pelo PCP, mas o tema principal do debate na Assembleia da República não foi esta moção de censura, mas sim uma moção de confiança anunciada pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, que terá de ser aprovada em Conselho de Ministros e votada na próxima semana no Parlamento. O país precisa de uma clarificação política e este é o momento. Não podemos brincar com o país e a vida dos portugueses, disse Montenegro. Como seria de prever, a iniciativa dos comunistas foi rejeitada e o governo sobreviveu a 2 moções de censura em menos de 2 semanas. Mas dificilmente sobreviverá à sua própria moção, mas de confiança, pelo que o país voltará a ter eleições legislativas em breve, pouco mais de um ano depois das últimas. Encerrado o debate, o Presidente da República pronunciou-se sobre este caso para dizer que quer minimizar danos e que, em caso de derrube do governo, as eleições deverão ter lugar entre 11 e 18 de maio. Caso opte pela dissolução do Parlamento, esta será a 3ª vez que Marcelo Rebelo de Sousa o irá fazer. Neste episódio, São José Almeida, relatora principal do Público, faz a análise da discussão de ontem no Parlamento. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. São José Almeida, bem-vindo a este P24. O governo sobreviveu a 2 moções de censura em menos de 15 dias e agora teremos uma moção de confiança. Luís Montenegro tinha alternativa à apresentação desta moção de confiança? Não tinha. Não tinha, porque ele está muito desgastado pessoalmente. Todo este processo implica-o pessoalmente, não é ao governo. Procedimentos seus próprios enquanto pessoa, nem é enquanto primeiro-ministro, é enquanto primeiro-ministro que eventualmente terá recebido no seu património familiar avanças de uma empresa que tem concessões com o Estado. Mesmo que não tivesse concessões de Estado, ter avanças, porque em princípio um primeiro-ministro tem que estar em exclusividade. É evidente que ele não recebeu o dinheiro pessoalmente. Ele não prestou serviços à Solverde nem em nenhuma empresa. Mas ao ser casado em comunhão de bens adquiridos, ele é corresponsável pelos bens da mulher, ao fer dos bens da mulher, assim como é responsável pelas dívidas, se a empresa da mulher tiver dívidas. Portanto, a solução que ele encontrou inicialmente para este problema foi má. Debilitam, ele está numa situação sem saída. É um beco sem saída. Ele tem andado a tentar correr atrás do prejuízo, consoante vão saindo notícias nos jornais, tipo fatias de salame, não é? Cortas uma fatia hoje, depois cortas outra amanhã. Ele estava completamente rodeado, acossado, e portanto hoje era o momento ideal, penso eu, para ele dar o passo em frente e dizer que está ali de peito às balas para ir a eleições. Ele acaba por ser pressionado também a avançar neste sentido por causa do anúncio da comissão de inquérito anunciada pelo PS e que prometia um martírio durante bastante tempo, não é? Claro. Eu acho que este processo foi muito mais rápido. Primeiro, quero elogiar o PCP. Toda a gente acha que esta moção de censura do PCP não serviu para nada. Eu acho que serviu para acelerar o processo. Porque ao hoje levar Luís Montenegro ao Parlamento, ele hoje só tinha uma saída, que era anunciar a moção de confiança. Para mais, quando está acossado, com a perspectiva de ter uma comissão parlamentar de inquérito
sobre a sua situação empresarial, como primeiro-ministro, conflito de interesses, que é evidente, o PS até disse que não levava lá a família. Mas nós sabemos que um partido como o Chega, com o que fez na Comissão de Inquérito das Gêmeas, levava lá a mulher de Montenegro. E é evidente que Montenegro não pode expor, ele já tem exposto demais a sua vida particular. Tem dito demais o que não devia dizer sobre que herdou dos avós, as adegas que tem, os projetos vinícolas que tem, as propriedades que tem. Mas não podia submeter-se à humilhação, que seria uma humilhação, de ter que ir a uma comissão de inquérito, explicar-se como primeiro-ministro, a sua mulher ir lá, os filhos irem lá, os clientes serem chamados. E eu chamo a atenção para um pormenor. Quando uma comissão de inquérito chama uma pessoa ou uma empresa, não podem dizer não. O primeiro-ministro, se for primeiro-ministro, pode responder por escrito. Mas ninguém pode dizer que não vai a uma comissão de inquérito. É obrigatório por lei. José, achas que Pedro Nuno Santos avançou com esta proposta para responder a algumas vozes que o pressionavam internamente a avançar com a moção de censura, por um lado, e depois para o outro, foi um erro de cálculo? Não foi. Eu acho que o Pedro Nuno Santos, assim como disse que o PCP foi muito inteligente em apresentar e acelerar estes ritmos, o Pedro Nuno Santos também foi muito inteligente ao jogar uma cartada mais além, que foi dizer, então, senhor Primeiro-Ministro, se não se demite, se não apresenta a moção de confiança, venha a uma comissão de inquérito. Jogou uma cartada a que Luís Montenegro não podia deixar-se submeter, como já expliquei, não é? E, portanto, eu acho que, no meu pensamento, estiveram bem o PCP dentro de uma certa análise e de um certo padrão deste problema que vivemos. O Pedro Nuno Santos e o PS também estiveram bem. E eu acho que chegámos à solução perfeita, porque se Pedro Nuno Santos tivesse avançado agora com a terceira moção de censura, o governo caía porque é o principal partido da oposição. Mas está bem. E daí era mais uma moção. Assim, Luís Montenegro foi obrigado a vir a jogo, a ser ele a dizer que apresenta a moção de confiança e que está disponível para cair, para que o governo caia e que o processo siga, digamos assim. O PSD tem tentado nos últimos dias transmitir a ideia de que está unido em torno do seu líder, mas neste quadro de alguma suspeição sobre a atividade passada de Montenegro, será que ele vai conseguir ter condições para se candidatar de novo neste cenário todo de dúvidas e de ataque político feroz? Pois, isso é uma dúvida que temos pela frente. Para já, porque o prazo é curto, não é? Segundo o Sr. Presidente da República disse ainda agora na televisão, as eleições serão em maio, entre 11 e 18. É um prazo muito curto para um processo de substituição de um líder. É possível, mas é curto. Por outro lado, eu tenho tido conversas com pessoas do PSD e a conclusão que eu tiro, que é a minha conclusão, não é que ninguém me tinha dito isto assim, não é? Mas é a minha conclusão. Luís Montenegro está tão acossado e esta direção do PSD está tão acossada que estão um bocadinho alapados ao poder. Eles sentem-se ofendidos de sair do poder, de serem defenestrados por serem obrigados a apresentar uma moção de confiança. E, portanto, admito que no PSD seja difícil haver outro líder. Agora, eu penso que ainda há no PSD, conhecendo eu o PSD como conheço,
e o que foi o PSD no passado, ainda há espaço e tempo para haver outro líder. Não acho que seja impossível, não acho que Não é possível, isto, porque de alguma forma também o fragiliza dentro do próprio partido. isto fragiliza, então ele cai do governo. Ele tinha uma base muito frágil, parlamentar, 78 mais 2, só tinha mais 2 deputados com o PS. Ele teve grandes dificuldades de governação nestes meses, por isso mesmo. Teve derrotas parlamentares, por isso mesmo. Mas o que é facto é que ele é primeiro-ministro. Agora, caindo assim, como? Por causa de quê? Por causa de um caso que diz respeito só a ele, é que nós falávamos da Ana Paula Martins, falávamos deste ministro e daquele, do governo isto e aquilo. Não é. É ele, um caso dele e a sua circunstância familiar, profissional, empresarial. Ele é advogado, não percebeu que era casado em comunhão de bens adquiridos com uma senhora que era dona de empresas, que o património era dele, que pode ser acusado disto tudo que está a ser acusado, de também ele ser o receptor de avanças. Assim como ele, se aquela empresa tivesse dívidas, ele teria que pagar as dívidas. Pronto, estamos numa situação, eu não sei, voltando à pergunta que me fizeste, eu não sei se o PSD tem tempo, tem fogo, tem alma para mudar de líder. Não sei como é que está, confesso, não tenho tido conversas, não tenho noção nenhuma disso. Mas penso que há várias pessoas no PSD que podiam tomar a liderança do partido, até maio dá tempo para isso, e lançarem-se numa campanha para ganhar a sério as eleições, porque eu penso que o Luís Montenegro candidatar-se a primeiro-ministro com uma ferida nas asas como tem, prejudica o PSD. Falaste há pouco em fôlego, vou aproveitar a palavra para te perguntar, finalmente, a última pergunta, que é sobre Marcelo. Marcelo já vai no seu terceiro, na hipótese, terceira dissolução na Assembleia da República. Como é que tu olhas para a forma como o Presidente gerou este processo? Eu digo-te uma coisa, eu neste processo tenho imensa compreensão, não quer dizer pena, porque eu não gosto de dizer o termo pena, mas tenho imensa compreensão e até algum pudor de falar da situação a que Marcelo Rebelo de Sousa ficou sujeito, não é? Desta vez, não foi Marcelo não fez nada, coitado, ele estava aqui, até teve caladinho, nem abriu a boca, não foi avisado da declaração de sábado, estava em viagem quando lhe telefonaram, tudo bem. Marcelo Rebelo de Sousa está numa posição muito difícil. Dizem que ele vai ficar para a história como presidente dissolvente. Se das outras vezes, as duas dissoluções que ele fez de governos de António Costa, ele pode ter alguma responsabilidade, porque começou a falar disso antes de tempo, desta vez ele não tem nenhuma responsabilidade e vai correr atrás do prejuízo. E acho que se percebeu no ar encabulado, ele que é uma pessoa prolixa, com uma enorme facilidade em falar, na declaração que fez, viu-se a dificuldade, a camisa de 7 varas em que ele se sente preso, não é? Porque ele é evidente que vai ter que, se a moção de censura cair, como vai cair, o governo vai cair, ele vai ter que convocar eleições pela terceira vez. Contra a vontade. Pela primeira vez na história. Pronto. É uma coisa que eu acho que o Sr. Presidente da República não gosta e não estará a gostar de ter que fazer. São José, obrigado por teres vindo ao P24 para nos ajudar a perceber esta crise política. Obrigada eu pelo convite. Obrigada.
PRD, na sua moção de estratégia aprovada na 2ª Convenção Nacional reunida no Porto, afirmou claramente que seria cada vez mais exigente face ao Governo. Chegou o momento de uma moção de censura. A nossa denúncia é uma denúncia representativa. Por isso, este Governo vai cair. Em 50 anos de democracia, o Parlamento discutiu 35 moções de censura, mas apenas aprovou uma. A única moção aprovada foi apresentada pelo Partido Renovador Democrático, o PRD, em 1987, como ouvimos há pouco, nas palavras do deputado Hermínio Martinho, e resultou na demissão do 10º governo constitucional, chefiado por Cavaco Silva. O governo de então caiu, houve eleições antecipadas e o PSD conseguiu em julho a primeira maioria absoluta em Portugal. Sabe qual foi o partido que mais moções de censura apresentou? Saiba mais em público.pt/infografias. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.